Olá, meus amores! O objetivo deste vídeo é corrigir as atividades que vocês fizeram em grupos. Eu sei que teve gente que respondeu com facilidade, mas eu observei que alguns ainda estavam tendo dificuldade. Então, presta bastante atenção àqueles que ainda estão tendo dificuldade e até quem não tem é bom assistir, né? Para vocês verem aí as estratégias direitinho para poder a gente corrigir. Na primeira questão, nós temos dois segmentos, AB de 16 e CD de 36. E eu quero a razão entre AB e CD, tá? Nessa ordem. Então, qual o valor de AB? 16 e o valor de CD 36. E agora o que a gente faz? Quando der para simplificar, vocês têm que encontrar aí qual é o número que simplifica, ou seja, qual é o número que divide numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, aqui nós dividimos por 4, 16 dividido para 4, nós temos 4, e 36 dividido para 4, que dá 9. Então, a razão é de 4 para 9. A segunda questão, eu tenho que a razão entre dois segmentos é de 2 para 5. E o que é que eu digo na sequência? Que o maior deles mede 65. Então, o maior deles é correspondente ao 5. Então, aqui eu vou colocar o 65 e o menor vai ser o x. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 2 vezes 65, que dá 130. Então, x vai ser 130 dividido por 5, é uma divisão exata, porque termina em zero. 13 por 5 vai dar 2, sobra 1, né? Sobra 3, 30 por 5, 6. Então, 26 metros é a medida do menor segmento. Na terceira, nós temos mais segmentos proporcionais. Na ordem, isso aqui já caiu na prova uma vez, tá? AB está para CD, da mesma forma que MN está para PQ. Agora é só a gente substituir os valores, vamos lá? O valor de AB é 4,5. O valor de CD eu não tenho, é a pergunta, qual a medida de CD? Se eu não tenho é X. Qual o valor de MN? 2,5. E o valor de PQ? 29. Multiplica cruzado, sempre começando pela incógnita, que é melhor para a gente. Então, x vezes 2,5, eu vou ter 2,5x igual a 4,5 vezes 29. Fazendo a conta aí, vocês vão encontrar 130,5. Então, x é igual a 130,5 dividido por 2,5. Veja que aqui você tem o número após a vírgula, o número após a vírgula. Então, vocês vão pegar 1.305 e dividir por 25 como se não tivesse a vírgula. Fazendo a divisão, vocês vão encontrar 52,2. Tá? Então, corrijam aí, façam as contas. Não estou fazendo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque são 3 atividades. Aí vocês não vão nem assistir, né? Na quarta é só montar a proporção. Eu aconselhei vocês a seguirem as transversais, tá? Para vocês não confundirem os segmentos correspondentes. Então, aqui eu tenho 2. Na mesma reta eu tenho 4, do outro lado eu tenho 3, correspondente ao 2 é o 3 e correspondente ao 4 é o x. 2 vezes x dá 2x e 4 vezes 3, 12. Então, x vai ser o 12 dividido por 2, que vai dar 6. Nessa aqui, vocês observem que a reta, ela vai ter um ponto em comum aqui, bem na paralela do meio. Então, qual o valor desse pedaço aqui? Ó? Esse pedaço mede x. Quem é que está na mesma reta? É esse outro pedaço aqui que vai medir 9. Então, x está para 9 da mesma forma que do outro lado, o correspondente do x é 8, está para 12. Então, x vezes 12 dá 12x e 9 vezes 8 dá 72. Então, o x é 72 dividido por 12, apareceu 12 a beça aí. E 72 dividido por 12 vai dar 6, exata também. Aqui eu vou ficar com 4 para 12, da mesma forma que x está para 21. Multiplicando cruzado,
vai ficar com 12x igual 4 vezes 21, que vai dar 84. Então, x é igual a 84 dividido para 12, mais uma divisão por 12 e exata, que vai dar 7. Essa aqui é a mesma coisa, eu observei aí algumas pessoas com dificuldade para montar, mas é a mesma coisa, só que aqui as paralelas elas estão na vertical, mas a forma de montar é a mesma. Então, o que eu tenho? 9 está para 18, da mesma forma que x está para 4. Então, 18 vezes x vai dar 18x e 9 vezes 4 que vai dar 36. Então, x vai ser 36 dividido por 18. E a resposta, 2. Muito fácil essas, né? Vamos para a próxima. Nessa aqui, também eu percebi umas dificuldades por não ter interpretado direito. Então, aqui eu tenho uma construção, e nessa construção nós temos aqui essa barreira, e eu quero saber qual vai ser o valor da barreira. Eu não sei, vai ser x. Do outro lado também, o que eu tenho? Eu tenho que esse pedaço mede 24, eu não sei quanto mede esse pedaço, mas eu sei que os dois juntos medem 56. Então, a medida desse pedaço vai ser 56 menos 24, que é o valor que eu já tenho. 26 menos 24, que vai dar o quê? 32. Então, esse pedaço mede 32. O que eu vou fazer, então? Que 30 vai estar para quem? Ó, 30 é esse pedaço. E esse pedaço, veja que eu tenho um x e tenho um 2. Então, esse pedaço é x mais 2. E do outro lado, eu tenho 24 para 32. Multiplicando cruzado. Eu vou pegar o 24 e vou multiplicar por x mais 2. Igual a 30 vezes 32, né? Multiplica aqui. Pode multiplicar direto, não tem problema. Vou fazer o passo a passo só para ver se vocês compreendem melhor. Aqui eu tenho que aplicar distributivo, ou seja, pego de fora e multiplico pelos dois que estão dentro de parênteses. Chuveirinho. 24 vezes x, 24x, mais 24 vezes 2, 48, e 30 vezes 32, que deu 960. Organiza a equação. Primeiro membro só vai ficar quem tem x. Tem mais algum x? Não. O que eu vou fazer? Coloco o sinal de igual. No segundo membro, que é depois do sinal de igual, eu já tenho 960. Aqui eu tenho mais 48 no lugar errado, porque ele está antes do sinal de igual, ele está no primeiro membro, ele tem que ir para o segundo, ele vai com o sinal trocado, menos 48. Então, 24x é igual a 960 menos 48, que dá 912. X é igual a 912 sobre 24. Então, a barreira vai medir 912 dividido para 24, faça as contas aí, vai dar 38. O valor da barreira é de 38 metros. Nessa sexta questão, nós temos aqui, esse lado aqui, ele mede 120, e eu quero saber as medidas de AO, tá vendo? AO, não. O que ele tá falando? Que AO, PB, CQ e DR, elas são paralelas, e eu quero a medida de PQ, só PQ. Então, se eu não sei essa medida aqui de PQ, vai ser X, ok? O que eu tenho? Desse lado, eu só sei a soma desses três pedaços. Ó, 1, 2, 3. Só sei a medida desses três pedaços. A soma, na verdade. Então, nesse lado aqui, eu tenho que saber a soma também. Eu tenho que juntar. 40 mais 30, 70 mais 20, 90. Então, aqui mede 90 metros. E agora, X está para a soma do outro lado, que é 120. Qual o correspondente de X, né, entre as paralelas é o 30. Então, 30 vai estar para a soma também, que é 90. Então, x vezes 90, 90x, multiplica, cruzado. E 120 vezes 30 vai dar 12 vezes 3 dá 36, e eu acrescento os dois zeros, 3.600. Então, x vai ser 3.600 dividido por 90. Posso cortar um zero aqui, um zero aqui. 36 dividido para 9 dá 4, e eu acrescento zero. Então, o valor do x é 40 metros. Certinho. Agora, a atividade 2, ela já é envolvendo semelhança, certo? Mas ainda a gente calcula usando razão, proporção.
Observe a maquete do edifício. A altura do edifício é de 30 metros. E veja que na maquete a altura é 120 centímetros. Qual a razão ainda? A altura da maquete, então, primeira altura da maquete, 120 centímetros. E a altura do edifício, 30 metros. Eu não posso calcular essa razão porque elas estão em unidades diferentes. Então, vocês vão ter que transformar na mesma unidade. Ou vocês transformam centímetro em metro ou metro em centímetro. Eu acho mais fácil transformar o metro em centímetro. Porque o metro ele tem 100 centímetros. Então, aqui basta multiplicar por 100. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 120. Deixa eu apagar o zero aqui. Eu vou ter 120 centímetros sobre 30 e eu acrescento os dois zeros do 100, 3.000 centímetros. Então, corto zero, fiquei com 12 para 300. 12 divide por 12, 300 também divide por 12. 12 dividido para 12 dá 1 e 300 por 12 dá 25. Se vocês preferirem transformar centímetros em metros, o que vocês vão fazer? Eu vou transformar 120 em metros, para isso eu divido. Então, 120 dividido para 100 volta duas casas, eu vou ficar com 1,2 sobre 30. Para poder vocês simplificarem, vocês têm que colocar uma vírgula e um zero aqui, que vai ficar 12 para 300 também, da mesma forma, ó. Então, divide por 12, que vai ficar 1 sobre 25. Então, pode ser essa primeira opção ou pode ser essa segunda, tanto faz. Qual a altura de um andar se a maquete, se essa altura na maquete, veja que é na maquete essa altura, ó, 11,6. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou pegar a razão entre as duas. Da maquete para o edifício é de 1 para 25. Então, o que eu vou fazer? Significa que 1 centímetro na maquete vai corresponder a 25 lá no edifício. Então, como é que vai ficar? Ou 1 metro também aqui, né? 1 para 25. Qual a altura da maquete? É 11,6. Tá? Porque 1 representa maquete. Veja que a razão é entre maquete e edifício. Então, de cima maquete, ó, a de cima é maquete, de baixo é edifício. Na maquete é 11,6. Então, 11,6 para quanto? X. Multiplica cruzado. 1 vezes x, x. E 25 vezes 11,6, eu calculei aqui, 25 vezes 11,6, que deu 290. Aí vocês, 290 centímetros. Se eu quiser saber em metros, basta eu dividir por 100. Volta duas casas, ó, são dois zeros, você volta duas casas. Então, vai ficar 2,9 metros. É a altura de cada andar aí no edifício. Na segunda, eu estou perguntando, esses retângulos são semelhantes? Justifique. Veja que se eles são retângulos, os ângulos correspondentes, eles são ângulos retos, certo? Todos são ângulos retos aqui, então, pelo critério do ângulo, ok. Agora, do lado, vocês têm que testar. Ou seja, vocês têm que fazer a razão. 13,5 é correspondente a 4,5. Como é um número depois da vírgula e um número depois da vírgula, vai ficar 135 por 45, que dá 3, né? Vai ficar 3 para 1. Se eu pegar 18 sobre 6, também vai dar 3. Então, vai ficar 3 para 1. Então, veja que a razão também entre os lados é a mesma. Então, esses retângulos, eles são semelhantes? Sim. E aí, você vai justificar por quê? Os ângulos correspondentes são iguais, ou seja, tem a mesma medida. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida, e os lados são proporcionais. E os lados correspondentes, tudo correspondentes, né? E os lados correspondentes são proporcionais. São proporcionais. Ok? Essa é a resposta. Aí eu pergunto lá, na letra B é só repetir, né? Caso esses retângulos sejam semelhantes, qual a razão de semelhança? A razão de semelhança nós acabamos de calcular é 3 para 1.
Qual a razão entre os perímetros? Lembra que eu nem preciso calcular o perímetro, porque a razão vai ser a mesma, 3 para 1. Se vocês quiserem, o perímetro é a soma dos lados, se quiser testar. E a razão entre as áreas. Se quiser calcular a área, é só multiplicar um lado vezes outro, um lado vezes outro e calcular. Mas eu falei para vocês que quando os polígonos são semelhantes, a razão entre as áreas é dado pelo quadrado da razão entre os lados. Então, 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a razão é de 9 para 1, ok? Depois, na terceira, é para vocês verificarem se são semelhantes, indicando o caso. Então, nessa letra A, nós não temos ângulos. Então, nós vamos ter que verificar os lados correspondentes. O lado correspondente a 7,5 é 6. Veja que para poder encontrar a razão, eu vou botar uma vírgula no zero. Então, eu vou ficar com 75 sobre 60, que vai dar para a gente simplificar por 15, né? Se quiser ir por 3, depois por 5, é a mesma coisa. 75 dividido para 15 vai dar 5. E 60 por 15 dá 4. Então, a primeira deu 5 para 4. Vou pegar o 4. 4 para 3,2. Então, aqui eu coloco uma vírgula, um zero, vai ficar 40 para 32. Nesse caso aqui, dá para eu dividir por 8. 40 por 8 dá 5 e 32 por 8, que vai dar 4. Deu igual. Só que dando dois iguais, ainda tenho que testar o terceiro, porque se o terceiro não der, eles não serão semelhantes, tá bom? Então, o terceiro vai ser 5 para 4, olha. Não precisa nem simplificar. Então, os três têm a mesma razão. Então, esses são semelhantes? Sim. E qual é o caso? Lado, lado e lado. Ou seja, eles têm os três lados proporcionais. Letra B. Ó, esse ângulo mede 36, esse ângulo aqui mede 36. Veja que ele tá virado, tá? Esse ângulo mede 36. Se quiser voltar ele para cá, pode, né? Desenho ele para cá. E esse lado, esse ângulo mede 57 e esse 57. Então, eles são congruentes, eles são semelhantes? Sim. Qual é o caso? Ângulo, ângulo. Agora, vamos testar esse aqui. Veja que ele tem um ângulo central de 90 graus, só que eu tenho que testar os lados, né? Então, eu vou pegar 5 para 1,8, aqui eu coloco um zero, eu vou ficar com 50 para 18, dividido por 2, né? Aqui, 50 por 2 vai dar 25 e 18 por 2 dá 9. Então, deu 25 para 9. E o outro tá 3 para 3, e 3 para 3, peraí, que eu coloquei a razão errada, desculpa. Vamos pegar aqui de novo o lado correspondente, agora que eu percebi. O lado correspondente do 5, no caso, é esse aqui do meio, o mediano, é 5 para 3. E o lado correspondente do 3 aqui, que é 1,8, né? Que é o menor lado. Então, aqui eu coloco 0, eu vou ficar com 30 para 18. Simplificando por 6, né? Por 6, eu vou ter 5 para 3. E deu igual, ó, 5 para 3 e 5 para 3. Então, eles são semelhantes, sim. E qual é o caso? Vamos lá? Eu tenho um lado, tem um ângulo, que é igual ao ângulo de 90 graus, e tem outro lado correspondente. Então, lado, ângulo, lado, é o caso desse aqui. Aí, eu tenho mais dois triângulos. Esses triângulos são semelhantes? Veja que esse ângulo central é igual, mas aí eu vou ter que testar os lados. O lado correspondente a 7,5 é o... Deixa eu olhar aqui direitinho para não confundir de novo. É o 5. Na verdade, o outro nem olhei. Aqui eu coloco vírgula e zero. Não vamos fazer igual. 75 para 50. Dá para eu simplificar por 25, por 25. 75 por 25, que tá 3. E 50 por 25 deu 2. Então, a razão é 3,2. Vamos ver se o outro também dá. 3 para 2, desculpa. E o outro é 6 para 4. Dá para eu simplificar por 2. 6 por 2, 3. E 4 por 2, 2. Olha, legal, né? Os dois deu a mesma. Então, esses triângulos são semelhantes? Sim. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Se BC é igual a 9, qual a medida de B', C'? Qual é a razão? A razão é de 3 para 2. E eu peguei de 1 para 2. Então, se B', C' mede 9, esse aqui, ó, mede 9, eu quero saber a medida do outro, né?
Veja que o 3, ela é correspondente ao primeiro triângulo. E vai ser x. Não, desculpa, de novo. Se BC mede 9, BC é o de cima. Se BC mede 9, qual a medida de C', B'? Que vai ser x. Mas esse 9 ficou uma beleza. Deixa eu colocar ele aqui mais bonitinho. Então, o que eu vou ter? O correspondente do 3 é o 9 e o 2 vai ser o x. Entendeu, né, gente? BC é que mede 9. Eu quero saber a medida de B', C', vai ser x. 3 é x, 3x, e 2 vezes 9 deu 18. Então, x vai ser 18 dividido para 3, que vai dar 6, ok? Dá para fazer aí mentalmente, mas quem não conseguir, faça o cálculo direitinho. Nesse aqui, observem que a sombra da árvore e do bastão que foi colocada aqui, eles acabam formando, a árvore sombra, eles acabam formando aqui um triângulo. Esses dois triângulos, eles são semelhantes porque essas figuras estão numa mesma hora do dia. Então, o que é que eu vou fazer? A altura do poste, do bastão, é 0,6, a altura da árvore é x. Então, 0,6 está para x, que são os lados correspondentes. Da mesma forma que 0,4, que é a medida da sombra do bastão, está para 4,5. Então, agora é só a gente multiplicar cruzados. X vezes 0,4, eu vou ter 0,4x. E 0,6 vezes 4,5 vai dar 27. Então, x vai ser 27, não. Vai dar 2,7. E 2,7 dividido por 0,4, deixa eu fazer essa conta aqui, que eu percebi as pessoas aí trocando a vírgula, vezes 4,5, 0,6 vezes 4,5. 5 vezes 6 dá 30, vão 3, 5 vezes 0, 0 mais 3, 3. Aí vocês vão lá e apagam esses 3 para não confundir na próxima. 4 vezes 6 dá 24, lembra que o 4 está no lugar do dezena, então coloca ele aqui, vão 2. 4 vezes 0, 0, mais 2, 2, costo o traço, somo, vai ficar 0, 7, 2. Eu tenho dois números após a vírgula, o 6 e o 5, então eu venho aqui e conto 1, 2 e vai ficar 2,7. Como eu tenho aqui um número após a vírgula, um número após a vírgula, é a mesma coisa de 27 dividido para 4. 27 dividido para 4, coloca aqui, ó, 27 dividido para 4, por 2 dá 9, por 3 dá 9, 6,75. Pronto. Então, a medida de x é 6,75. Faça a conta aí, ó, 27 dividido para 4. Nesse aqui eu já desenhei até os triângulos aqui para andar rápido, porque quando eu falei sobre o teorema da semelhança, muita gente não percebeu que aqui eu tenho um triângulo menor, que é esse aqui, ADE, e eu tenho um triângulo maior, que é ABC. Por isso que eu desenhei eles aqui, ó. Eu tenho um triângulo menor AED e tenho um triângulo maior ABC. E aí, quando eu vou montar a proporção, eu tenho que considerar o triângulo maior e o triângulo menor. E aí, como é que eu vou fazer? Eu quero saber o perímetro desses dois lotes. Quais são os dois lotes? Os dois lotes são esses aqui. Eu tenho o lote 1 e tenho o lote 2, que é esse aqui, certo? Então, vamos calcular aqui o valor de y. Então, ó, o lado AE desse aqui corresponde ao lado AB desse aqui. Então, como é que vai ficar? Y vai estar para quem? Veja que desse lado daqui até aqui é Y e aqui é 8. Então, aqui AB é Y mais 8. Então, vai ficar Y mais 8 igual, agora eu vou pegar uma medida que eu tenho completa, que é quem? Essas bases aqui, a 24 e está para quem? Para 30, que é o outro triângulo, 24 para 30. Multiplicando cruzado, y vezes 30 vai ficar 30y. E aqui eu multiplico esse vezes 24, que vocês podem fazer aí direto, tá bom? Aqui eu tenho que aplicar a distributiva, multiplico por y e multiplico por 8.
Então, vai ficar 30y é igual a 24y mais 24 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes 2, 16 e 3, 9, 192. Olha esse y aqui no segundo membro, ele tem que ir para o primeiro. Então, 30y aqui está mais, passa para cá menos. Menos 24y, que é igual a 192. 30 menos 24 vai dar 6. 6y é igual a 192. E y é igual a 192 dividido para 6. 19 por 6 dá 3 e sobra 1. 12 por 6 dá 2. 32. Pronto. Então, o valor de y é 32. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem a figura. E agora vamos encontrar x. Veja, ó, que aqui eu tenho, desse lado aqui eu tenho 28 mais x. Desse lado aqui eu tenho 28. Então, como é que vai ficar? 28 está para 28 mais x, da mesma forma que 24 está para quem? 30. Ou, se preferir, vocês podem colocar, né, o valor de y aqui e fazer a proporcionalidade com o teorema de Tales, desculpa. Mas eu vou fazer assim para vocês verem os lados correspondentes aqui. Então, eu vou pegar 24 e vou multiplicar por 28 mais y. E vou multiplicar 28 vezes 30. E 28 vezes 30... Espera aí que eu tô achando que eu coloquei medida errada aqui. Não foi, não. Tá certo. O que eu vou ter aqui? Acho que foi na hora que eu calculei aqui que eu coloquei errado. Então, esse lado mede 28, esse lado mede 28 mais x, tá certo? E aqui eu pego 24 para 30, certinho? Então, 28 vezes 30, vai dar quanto? 28 vezes 30, coloco 0, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Deu 840. Então, 24 vezes 30 deu 840, já coloquei aqui. E aí, eu vou pegar 24 vezes 28 e vou pegar... Peraí, deixa eu ver, que eu ainda tô achando que eu botei alguma coisa errada. Não, foi no cálculo que eu fiz aqui, que eu coloquei 12. Foi isso mesmo. 840, ou esse aqui vezes esse vai dar 672. 672 mais 24y é 840. Pensei que eu tinha trocado alguma medida aqui, mas não, tá certo. 24y é igual a 840, que tá mais, passa para cá, menos 672. Então, 24y é igual 840 menos 672 deu 168, né? Então, y é igual a 168 dividido por 24, que vai dar 7. Fechado. Então, a medida de... e vocês viram que eu troquei aqui, né? Por isso que eu tava caçando onde é que eu fiz a confusão e eu não percebi aqui que é que eu troquei o x por y. Foi só a letra aqui na hora de calcular, que na verdade aqui é um x, tá bom? Então, agora é só vocês calcularem o quê? O perímetro. Eu já sei que o valor de y aqui, ó, que eu calculei, que o valor de y deu 32, então essa medida, deixa eu trocar aqui para vocês verem. Essa medida aqui deu 32 e essa medida aqui de x deu 7. Então, eu quero esse perímetro aqui, ó, desse trapézio, tá vendo? Da figura 2, e eu sei que esse aqui mede 24. E eu quero o perímetro da figura 1, porque já estava aqui, né? Da figura 1, que é esse triângulo. E esse y aqui mede o quê? 32. Então, figura 1 e figura 2, o perímetro. Da figura 1, botar aqui perímetro 1, é só vocês somarem aí.
32 mais 24 mais 28. Soma os três lados e aí vocês colocam aí o valor do perímetro. E o perímetro 2, vocês vão somar quem? 24 mais 7 mais 30 mais 8, tá? Vou deixar o resultado aí para vocês colocarem. Nessa 3 também eu já desenhei aqui, ó, os dois triângulos, tá vendo? Você tem uma figura e essa figura é decomposta em um triângulo maior e outro menor. A medida desse pedaço aqui é 8. Veja que apesar de ter botado esse segmento reto, né, o desenho ficou, tinha que ser assim, ó. Essa medida mede 8 e essa medida mede X. Mas aí vocês já sabem, tá? A hora que forem calcular. Então, ó, esse pedaço aqui, o 8, corresponde a esse pedaço aqui. E ele é quanto? 8 mais X. Ó, 8 mais X. Igual a 12 para quem? 21. Porque aí eu tenho a medida toda. Multiplica cruzado, esse vezes 12. Então, 12 que multiplica 8 mais X, igual a 8 vezes 21, que dá 168. 12 vezes 8 dá 96, mais 12x é igual a 168. Organiza a equação, primeiro membro só x, e segundo membro você vai passar o 96 subtraindo, menos 96. Então, eu tenho que 12x é igual a 168 menos 96, que vai dar 72. Passar para cá, x é igual, então, a 72 dividido para 12. Já fizemos essa conta aí várias vezes, que vai dar 6, tá? Então, é só decompor aí que vocês não vão ter dificuldade para encontrar. Veja que eu desenhei. Façam de conta que os desenhos estão maravilhosos, tá? Esse pedaço aqui mede 6, então eu tenho 6. Para esse pedaço aqui, ó, que é o correspondente, vai ser 12 mais 6, ó, 12 mais 6. Igual, qual os outros pedaços que eu tenho? Esse, ó, que mede x, e ele é correspondente a quem? Ao 30 aqui. Então, agora é só multiplicar cruzado. 12 mais 6, eu posso colocar logo aqui, né? 12 para 18 e x para 30. 18x é igual a 6 vezes 30, 6 vezes 3 dá 18. 180, x é igual a 180 dividido por 18, que vai dar 10. E, por último, a mesma coisa, né? Só que aqui ele me dá a medida toda já, ó, não preciso somar. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho que 12 está para quem? Para x. Da mesma forma que 20, que é o segmento que eu tenho, o correspondente que tem os dois, 20 está para x. Então, 20x é igual a 12 vezes 5, que é 60, né? E x é igual a 60 dividido por 20. Corto zero, 6 por 2, que vai dar 3. O valor de x é 3. E agora nós encontramos o y. Quem é o correspondente do y? 16. 16 está para y. Da mesma forma que 20 está para 5, tá? Do mesmo jeito. Multiplica cruzado, 20y é igual a 16 vezes 5, vai dar 80. E y é igual a 80 dividido por 20, 8 por 2, que vai dar o quê? 4. Então, o x vale 3 e o y vale 4. É isso aí, eu espero que o vídeo possa ajudar vocês. Se ficou alguma dúvida aí, caso tenha alguma incoerência nas respostas, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Beijos e até a nossa avaliação. Hoje hoje vai ser aula de arte, mas amanhã nós já temos aí avaliação envolvendo semelhança, vai ser mais essa parte de semelhança. E na quarta nós temos a atividade que eu vou fazer para vocês recuperarem uma das notas, tá bom? Aproveitem, estudem, que é para todo mundo ficar na média, para não ficar aí com dificuldade na quarta unidade. Beijos!